Podemos? Bom, boa noite a todos. Eu quero cumprimentar todos os profissionais da imprensa, agradecê-los pela presença, pela cobertura dessas reuniões preparatórias do Senado Federal, nesse dia importante, 1º de fevereiro, em que nós submetemos a escolha dos senadores à eleição do presidente do Senado. Quero manifestar a minha enorme gratidão aos meus colegas senadores e senadoras por terem me conduzido uma vez mais à presidência do Senado. Recebo essa missão com um sentimento de, além de gratidão, de enorme responsabilidade, sabedor das dificuldades que vivemos nessa quadra histórica do Brasil. Os últimos 2 anos não foram fáceis, muito ao contrário, foram anos difíceis. E tudo o que nós vamos buscar fazer, a partir do momento que recebemos essa confiança do Senado e dos senadores e senadoras, é buscar trabalhar pelo Brasil naquilo que o Brasil verdadeiramente precisa resolver. Eu reputo que de tudo quanto há de importante para ser feito no Brasil, em relação a proposições legislativas, a reforma tributária, o novo arcabouço fiscal, o Código Eleitoral, a lei que disciplina as plataformas digitais, todos os marcos legais para se garantir estabilidade jurídica no país, há um ponto que deve merecer nosso destaque, deve merecer nossa atenção, em função de tudo que nós vivemos recentemente, que é a defesa do Estado de Direito e a defesa da democracia. Os últimos 2 anos, não obstante tenhamos uma produtividade muito alta no Senado Federal, com a aprovação recorde desde os tempos da redemocratização no Senado Federal, o ponto alto foi a defesa da democracia. Não houve um só momento em que arroubos antidemocráticos não tenham merecido resposta à altura e pronta da presidência do Senado. Nós manifestamos a nossa confiança no sistema eleitoral, nas urnas eletrônicas, na justiça eleitoral e na justiça do nosso país como um todo. Estabelecemos uma boa relação com os poderes, aprovamos matérias de interesse do Poder Executivo, mantivemos a independência sem perder a harmonia. Mas em alguns momentos nós tivemos que fazer um enfrentamento em relação à defesa da democracia, a ponto de termos que votar uma lei de Estado de Direito em substituição à Lei de Segurança Nacional, que se mostrou providencial no momento em que as instituições foram ameaçadas e tentaram tomar de assalto a democracia brasileira, culminando com atos absurdos como os que nós vimos no dia 8 de janeiro. Portanto, o nosso compromisso é redobrado de buscar a pacificação, de buscar a estabilidade, mas sem esquecer um só minuto daquilo que aconteceu no Brasil de ofensa à democracia brasileira. Nós tivemos presente nesse Senado Federal pessoas que depois estavam vinculadas a atos terroristas de bomba em caminhão que participaram de audiências públicas no Senado Federal. Quero afirmar aos senhores que nós nunca mais permitiremos acontecimentos desse tipo. Que esta casa seja usada para fomentar atos antidemocráticos, questionamentos antidemocráticos de instituições brasileiras. E o que nós vimos no dia 8 de janeiro realmente nos impõe a todos os líderes partidários, senadores e senadoras, uma grande responsabilidade de estabelecer de uma vez por todas aquilo que é uma realidade inafastável, de que a democracia do Brasil não pode ser abalada, que a democracia do Brasil é uma realidade e que só através da democracia nós vamos conseguir combater a fome, reduzir os índices de fome e de miséria, reduzir o desemprego, reduzir a alta de juros, reduzir a inflação, gerar estabilidade nas relações políticas, dar oportunidade às pessoas, combater os atentados às minorias, combater os atentados a populações indígenas, e o ápice disso tem se visto visualmente com o que está acontecendo com os Yanomamis em Roraima, defender os interesses das mulheres, como nós fizemos nos últimos 2 anos com a criação da liderança da bancada feminina, a senadora Elisiane presidiu e liderou essa bancada, com o combate ao racismo estruturante,
com as causas ambientais que este Senado teve o comprometimento de conter medidas ambientais que eram mal vistas pela população internacional e que estavam a colocar a economia brasileira em estado de vigilância. O Brasil estava caminhando a passos largos para ser um pária internacional em função do seu não compromisso com o desmatamento ilegal da Amazônia e dos nossos biomas, com o não compromisso do combate a esse desmatamento ilegal, que é uma realidade nacional. Então nós temos um longo trabalho pela frente. Eu quero buscar muito reconhecer a legitimidade da oposição, a legitimidade da situação, da maioria, da minoria, buscar estabelecer, como fiz nesses últimos 2 anos, uma relação amistosa e de harmonia e de respeito com os meus colegas senadores, a ponto de que nós possamos, de fato, fazer do Senado Federal um instrumento de melhora da qualidade de vida da população brasileira. Eu quero reconhecer, como fiz no meu discurso de posse e de assunção à presidência novamente, as candidaturas que se habilitaram no Senado Federal, tanto a candidatura do senador Eduardo Girão, que não chegou ao final, rendendo apoio ao senador Rogério Marinho, quanto a própria candidatura do senador Rogério Marinho. Eu os respeito, eu respeito suas iniciativas e é muito importante que todos respeitemos o resultado da votação e que tentemos agora, de fato, fazer uma grande união e uma grande unificação e uma reunificação do Senado Federal. Quiçá uma reunião e uma reunificação que possam servir de exemplo para a sociedade brasileira, que está dividida, que está conflituosa, que está beligerante, que manifesta-se nas redes sociais sem os freios necessários para essas manifestações antidemocráticas. E, infelizmente, a sociedade se vê na perplexidade de coisas que antes eram absolutamente corriqueiras e comezinhas básicas na vida cotidiana. Urna eletrônica nunca dividiu ninguém. Hoje as famílias estão divididas em função de se entender se urna eletrônica é ou não eficiente. Vacina. Nunca se questionou vacina. Todos nós tínhamos no programa de vacinação do Brasil um grande valor nacional e era motivo de orgulho nacional. As famílias estão divididas porque há pessoas que dizem que vacina não serve e outras que servem. Ou seja, essa divisão por coisas que foram criadas, por crises que foram criadas, é algo que precisa definitivamente ser contido. E na relação entre os poderes, eu sei que um ponto muito levantado nessa discussão da presidência do Senado foi a relação com o Executivo e com o Judiciário. Eu quero manifestar mais uma vez algo que é óbvio. Um presidente do Senado que merece por 2 vezes ser presidente do Senado tem a obrigação de manter o equilíbrio, de manter a ponderação, mas de garantir a independência. A independência do Senado Federal e do Legislativo brasileiro em relação ao Executivo é uma independência verdadeira. E no dia a dia nós vamos demonstrar que a nossa contribuição enquanto poder independente é para melhorar as coisas no Brasil. E nós vamos contribuir com o Executivo, sermos cooperativos com o Executivo, mas jamais subservientes. Em relação ao Poder Judiciário, nós devemos reconhecer que o Poder do Judiciário, que tem na Alta Corte o Supremo Tribunal Federal, tem o mistério constitucional de dar a palavra final nos conflitos sociais e nos conflitos jurídicos que são levados à competência do Supremo Tribunal Federal para decisão, assim como de das demais cortes e demais instâncias da Justiça. Para que se evite esse desgaste que há hoje em relação ao Supremo Tribunal Federal, é importante primeiro que a política e o legislativo exerçam a autocontenção, que sejamos capazes de resolver os nossos próprios problemas na política e evitemos de provocar o judiciário. Porque se o judiciário for provocado, ele vai ter que decidir de um jeito ou de outro, e isso acaba gerando desgaste para o judiciário ter que decidir sobre questões que poderiam ser muito bem resolvidas no âmbito do executivo e do legislativo. E de igual modo, sem revanchismo, sem retaliação, com diálogo, chamando quem entende de justiça e de direito para este diálogo e para esse debate. Vamos discutir matérias e fazer aquilo que é o fundamental para estabelecer o equilíbrio entre os poderes. Legislar. É plenamente possível discutirmos o alcance das decisões monocráticas judiciais, decidirmos o alcance dos prazos de vistas dos processos judiciais para que eles sejam julgados a tempo, discutir a própria competência dos tribunais superiores e, por que não, do próprio Supremo Tribunal Federal. Há diversos defensores sobre a redução de competência do Supremo para que questões constitucionais e as questões mais importantes do Brasil sejam decididas pela Suprema Corte.
O próprio estabelecimento de mandatos para ministros do Supremo Tribunal Federal, que é uma discussão honesta de uma realidade que existe em outros países, que pode ser plenamente admitida para a discussão no Senado Federal, com a participação do Supremo Tribunal Federal, com a participação das associações de magistrados do Ministério Público, com a participação da comunidade jurídica, sem revanchismo, sem acreditar e achar esse discurso enganoso que foi criado de que impeachment para ministro do Supremo ou para presidente da República resolve todos os males. Nós não podemos banalizar o instituto de impeachment e ele não será novamente banalizado pela presidência do Senado. Evidentemente que é um instituto que existe, mas que não pode ser banalizado. Façamos aquilo que nos impõe, ter responsabilidade, legislar com sabedoria, preservar o diálogo e ter qualidade legislativa para resolver os problemas nacionais. Portanto, eu vejo com muito otimismo uma oportunidade que o Brasil tem nesse momento de um alinhamento entre o Executivo, o Judiciário, o Legislativo, num propósito de grandes programas, de grandes projetos, de agilidade, de produtividade, para nós termos uma realidade melhor no Brasil. Eu espero muito que nos próximos 6 meses nós já possamos ter resultados práticos, resultados visíveis em relação a essa melhora do humor, da melhora da qualidade do povo, da alegria do povo brasileiro, que a gente volte a sorrir novamente. Que essas ofensas, que essas divisões, que esse ódio, que essa discórdia, que esses atentados à democracia, esses atos antidemocráticos não persistam, porque eles devem ser substituídos pelo respeito, pela responsabilidade, pelo amor, pelo diálogo. É nisso que eu acredito, é nisso que verdadeiramente eu aposto e é isso que eu vou praticar a cada dia no Senado Federal. Esse processo eleitoral da presidência do Senado foi um processo que se nacionalizou, as pessoas se envolveram, segmentos se envolveram. Eu mesmo fui muito agredido nas redes sociais, sem limites e com fake news das mais diversas. Mas eu quero dizer para essas pessoas que me agrediram e que me ofenderam. E eu vi essa frase no gabinete do presidente do PDT, Carlos Lupe, quando recebi o apoio do PDT, que é uma frase atribuída a Chico Xavier, que diz o seguinte: é claro que eu fico triste quando as pessoas me ofendem, mas mais triste eu ficaria se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. E esse discurso de ódio e de ofensa não agrega absolutamente nada. O que eu peço é um voto de confiança a todas essas pessoas que em algum momento ofenderam, agrediram, que possam praticar o exercício da paciência, da colaboração, da crítica, porque só assim, com a união do povo nacional, nós vamos conseguir resolver os problemas brasileiros. Eu estou à disposição de vocês. Presidente, muito bem. Rogério Marinho, na primeira fala dele, logo após a derrota, ele saiu do plenário, falou que acredita que o senhor vai dar um espaço para ele na mesa diretora. Isso é viável de alguma forma? E se não na mesa diretora e algum espaço na comissão? Primeiramente que isso não é um exercício do presidente, isso é um exercício democrático do conjunto de forças e de lideranças do Senado Federal. Esse conjunto de forças e de lideranças do Senado Federal elegeu um presidente do Senado, que é do PSD, hoje a maior bancada do PSD, e naturalmente agora nós vamos ouvir esse conjunto de forças, esse conjunto de lideranças para definirmos os espaços na mesa diretora. O quanto mais possível nós pudermos privilegiar, prestigiar os partidos políticos no Senado Federal, nós assim o faremos. Não há nenhum espírito de revanchismo, de retaliação, mas há uma realidade que se apresenta. Houve uma disputa e dentro dessa disputa é natural que o campo político vitorioso tenha feito, obviamente, as suas definições em relação à mesa diretora. Mas vamos exercitar a democracia e dentro do diálogo buscarmos ter os espaços necessários para todos. Presidente, amanhã de pauta, o senhor tem intenção de começar com o quê? Já deu para começar? O primeiro ponto é a reunião de líderes do Senado e nós vamos ouvir os líderes do Senado, a liderança de governo, a liderança de oposição em relação à pauta legislativa, mas há 2 matérias que realmente são primordiais e imprescindíveis de serem apreciadas. Nós temos que colocar na agenda do Senado a reforma tributária de uma maneira definitiva para que se realize a reforma tributária no Brasil e a proposta do governo relativamente ao arcabouço fiscal, porque é muito importante que nós tenhamos limites de gastos públicos, estabelecimento desses limites de responsabilidade fiscal. Além de outros temas também que nós temos em mente para poder tratar, mas vamos colocar no Colégio de Líderes para estabelecer a ordem de prioridades em relação a isso. Presidente, como foi a ligação do presidente Lula para o senhor logo depois da declaração do resultado?
Foi uma ligação através do senador Randolfo Rodrigues, o telefone do senador Randolfo Rodrigues, ele me parabenizou e eu agradeci o presidente Lula. Presidente, muito falado sobre o Estado de você acha que isso vai ser apropriado? Você vai negociar isso? Você acha que vai ser? Isso vai ser submetido também à reunião de líderes, a um compromisso de minha parte, compreendendo que o fato determinado existe, são fatos graves que aconteceram antidemocráticos no Brasil, com ápice no dia 8 de janeiro. Até o final da última legislatura havia as assinaturas suficientes, é provável que haja também assinaturas suficientes, e havendo os requisitos preenchidos, há inclusive o entendimento jurisprudencial nesse sentido, que é um direito da minoria, a presidência do Senado tem que exercê-la. E nós vamos então exercer esse direito da minoria com a leitura do requerimento em plenário e naturalmente que as lideranças partidárias definirão o momento e a conveniência da instalação. Presidente, a legislatura passada terminou um tema em aberto, que era a questão da lei das estatais. O senhor acha que há espaço nessa legislatura para que o assunto volte a ser discutido? Foi aprovado na Câmara dos Deputados. Só pelo fato de ter sido aprovada na Câmara dos Deputados, essa matéria deve ser considerada, porém não há nenhuma definição de evolução dela no Senado Federal. É algo também que nós vamos definir no Colégio de Líderes. Eu, no final da legislatura passada, fiz uma opção de não pautar essa alteração da lei das estatais, porque achei que era uma discussão muito assodada para aquele final e, naturalmente, se for uma discussão possível de ser feita, ela será feita dentro de um caminho normal, submetida à comissão, para fazer a avaliação sobre se há necessidade ou não de mudanças na lei das estatais. Existem condições, presidente, de tocar essa matéria? Agora o senhor entende que já existem condições de se tocar essa matéria da lei das estatais? Não, nós vamos dar o encaminhamento a essa matéria como em relação a outras todas. Vamos despachar para as comissões e o conjunto das lideranças no Colégio de Líderes definirá esse encaminhamento. De minha parte, eu vou delegar ao Colégio de Líderes essa definição quanto a leis estatais e ouvir também o governo, a liderança de governo, que faz parte do Colégio de Líderes, para saber da conveniência dessa alteração ou não. Naquele momento eu não vi a conveniência dessa alteração, mas obviamente vamos ouvir aqueles que porventura venham defender a tese. Presidente, nessa eleição o senhor teve menos votos do que na primeira. A oposição ela vai ser mais difícil agora? Como que vai ser essa relação? Eu nunca considerei que há oposição à presidência do Senado, né? Nós mantivemos 2 anos aí de muita harmonia. O próprio MDB, que naquela eleição de 2021 não me apoiou, passou a ser um partido muito importante na condução dos caminhos do Senado e agora o MDB rendeu apoio, foi uma conquista que fizemos, mas são eleições absolutamente distintas, com personagens distintos, circunstâncias distintas. Naquele momento eu tive apoio de ambos os lados políticos, né, tanto de situação quanto de oposição, e no enfrentamento muito elegante, muito decente que nós fizemos naquele momento, e elogia a senadora Simone Tebet naquele instante como candidata, houve aquele resultado. Agora essa é uma nova eleição com um novo componente, houve de certo modo uma nacionalização da polarização que existe lá fora na presidência do Senado, o que eu respeito, mas a presidência do Senado tem que estar alheia a isso. Nesse momento nós temos que juntar todos os senadores dentro do propósito comum de lutar pelo Brasil. Presidente, houve uma crítica velada e assim, não tão velada assim, sobre a condução do senhor aos investidores dentro do Senado. O senhor pretende fazer algum tipo de modificação da relação entre os próprios senadores a partir dessas críticas? Claro, críticas são muito bem-vindas. Quem está no exercício da presidência do Senado, em qualquer posição dessa natureza, tem que saber recebê-las bem, não pode refutá-las, tem que conhecer e entender como a gente pode melhorar. É evidente que não foram só acertos, pode ter havido erros também, mas sempre motivado por boa intenção, sempre tive boa intenção. E até o momento da disputa, de fato, o que nós víamos no Senado é uma convivência muito harmoniosa entre os senadores. Agora houve uma posição política que se refletiu do que é a polarização nacional da política nacional, entre os 2 maiores líderes da política nacional, que acabou se refletindo na presidência do Senado, que é também um fenômeno natural na política. Eu reputo essas críticas muito mais em função dessa polarização nacional do que em relação à nossa condução na presidência do Senado. Até que mesmo quando se questiona o que de fato pode ser um ponto de crítica em relação aos 2 últimos anos na nossa primeira gestão, fala-se muito nessa questão de não se ter aberto o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, que é algo que eu já expliquei, já esclareci. Agora, votamos diversos projetos, atendemos muitas demandas do governo, atendemos todos os senadores de maneira muito democrática, mas evidentemente, identificando alguma deficiência, algum defeito, a partir dessas críticas nós vamos buscar corrigir. Presidente, qual vai ser a participação do senador Davi nessa nova gestão?
O senador Davi é um senador da República, reeleito pelo estado do Amapá, ex-presidente do Senado, portanto tem uma notoriedade política, uma força política das suas relações também, que ele próprio construiu na época da presidência do Senado. E naturalmente é o exercício do mandato dele, da defesa do estado do Amapá, da defesa das pautas que ele defende. É um senador que merece todo o meu respeito e admiração. É um encaminhamento nesse sentido, há uma possibilidade dentro dessa divisão entre os partidos políticos, desse campo político que foi vitorioso, a CCJ ser destinada à União Brasil, que é o partido que ele até há pouco tempo liderava. Então há sim essa possibilidade de estar no União Brasil. Se é o nome do presidente Davi Alcolumbre, essa é uma definição partidária que eles têm que estabelecer no partido. O senhor falou sobre agressões que sofreu durante a campanha. O Senado vai debater limites para o uso das redes sociais. O senhor acha que cabe nessa agenda de pautas prioritárias algum limite, alguma regulamentação para a utilização de redes sociais? Eu acho isso fundamental. Sua pergunta é extraordinária. A internet, as redes sociais não podem ser uma terra sem lei. As pessoas não podem simplesmente agredir as outras, independente de serem pessoas públicas ou não, com argumentos falsos, com fatos falsos, com uma verborragia muito agressiva. E eu acho que é muito importante nós nos mobilizarmos dentro do estabelecimento desses limites. A falta desses limites tem atrapalhado muito o Brasil, tem contaminado as relações entre as instituições, tem contaminado a relação entre as pessoas na sociedade de modo geral. É preciso que os jovens e as crianças podem ser educadas, essa educação digital está nas escolas, é algo que nosso ministro Camilo Santana tem que cuidar de maneira muito especial, essa educação digital para ter limites. Hoje, uma criança e um jovem ficam o tempo inteiro no telefone celular, na rede social e deixa de conviver com a família. Isso não está bom não, isso está ruim, está errado, até porque ali é um campo de desinformação. São tantas desinformações que estão acontecendo ali, uma coisa que era para ser boa, de ligar as pessoas, de ser fonte de comunicação, virou uma fonte inesgotável de desinformação, de desconstrução de imagem, de assassinato de reputação. Então isso é muito ruim. O Senado aprovou um projeto, eu não sei se é plenamente suficiente, mas já aprovou um projeto, anos atrás, está na Câmara dos Deputados, é um projeto de autoria do senador Alessandro Vieira, foi relatado pelo senador Ângelo Coronel, que está na Câmara dos Deputados. A Câmara me parece que não aprovou urgência lá, mas é importante que a Câmara tenha essa sensibilidade, que é muito importante estabelecer esses limites na internet. Presidente, sobre o Conselho de Ética, o senhor acredita que nessa gestão o Conselho de Ética vai voltar a ser instalado e vai atuar para analisar as representações? Perfeitamente. Nós tivemos alguns problemas relativamente à pandemia, o não funcionamento do Conselho de Ética. Depois o presidente do Conselho de Ética, o senador Jaime Campos, acabou se licenciando, nós aguardamos o retorno dele e já chegamos ao final da legislatura. Eu, inclusive, cheguei ao final da legislatura notificar os líderes, oficiar os líderes para que pudesse fazer indicação para a instalação do Conselho de Ética. Mas é uma das medidas que nós vamos tomar imediatamente. É muito importante que o Conselho de Ética volte a funcionar na sua plenitude no Senado Federal, dentro daquilo que eu disse, da autocontenção legislativa para evitar que os assuntos cheguem à Suprema Corte e ao Poder Judiciário. Que nós tenhamos a capacidade de poder fazer o exercício do Conselho de Ética dessa regulação e desses limites disciplinares de senadores. Obviamente, garantindo ampla defesa, contraditório, sem nenhum tipo de perseguição, mas o Conselho de Ética será instalado. A reforma tributária, presidente, o senhor tem algum prazo, arriscaria algum prazo? A reforma tributária nós vamos buscar uma união com o Executivo, é muito importante que o Executivo participe. Reforma tributária sem a participação e sem a vontade do Executivo, ela não sai, porque é a arrecadação do Estado brasileiro, de responsabilidade do Poder Executivo. Não adianta nós impormos no Congresso Nacional uma agenda e uma forma de reforma tributária que não vai ser adequada. Então nós vamos negociar com o governo federal, com o ministro Fernando Haddad, com a sua equipe, juntamente com a Câmara dos Deputados, e vamos estabelecer uma agenda e um modelo dessa reforma tributária. Nós temos a PEC 110 na Câmara, no Senado Federal, a PEC 45 na Câmara dos Deputados. Eventualmente o governo federal pode fazer alguma proposta de uma reforma nova que simplifique, que desburocratize, que torne menos confuso o sistema tributário brasileiro, e nós vamos ter toda a boa vontade de evoluir na reforma tributária brasileira, juntamente com outros projetos que eu peço a vocês que tenham atenção, que são os projetos oriundos da Comissão de Juristas que nós fizemos no final do ano passado, que nos entregou 9 proposições legislativas relativamente ao processo administrativo e tributário, para a simplificação do processo administrativo e tributário. Isso, somado à reforma tributária,
seguramente é a maior reforma que o Brasil pode fazer, não só pelo efeito prático que ela tem na vida cotidiana do Brasil, mas para se conferir credibilidade na comunidade internacional de saber que aqui tem um sistema tributário que seja minimamente razoável. Presidente, evidentemente, os governadores são fundamentais de participarem dessa discussão, porque a reforma tributária atinge muito governos do Estado e municípios. Presidente, o presidente Lira acabou de ser reconduzido ao cargo com votação recorde, 464 votos. O que o senhor tem a falar sobre a... Desejo parabéns ao presidente Arthur Lira, o reconhecimento da capacidade dele de ter aglutinado diversos campos na Câmara dos Deputados, e desejo muito boa sorte nesse segundo mandato. Presidente, você vai fazer algum gesto? Você vai fazer algum gesto? Não, todos os gestos possíveis de moderação, de equilíbrio, de chamar todos para um conjunto que é aquilo que eu falei, vamos dar as mãos de fato para resolver os problemas do Brasil. Então esse grupo está tão integrado ao Senado quanto todos os outros senadores, porque foram eleitos pelos seus estados. Obrigado, gente. Obrigado.